Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do The Talks Podcast. Hoje, um episódio aqui ilustre, na verdade, mais que especial, porque eu tô com um grande amigo, um cara que eu admiro bastante, que dispensa apresentações, inclusive eu vou até passar essa parte de apresentação para ele, que é o Dr. Sérgio Vieira. Meu amigo, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado por ter aceitado esse convite e ter dedicado seu tempo aqui para a gente trocar essa ideia e bater esse papo. Eu que agradeço, meu amigo. Seu convite é uma intimação, não tem a opção de não ser aceita. E espero que a gente possa bater um papo aqui que agregue valor para quem nos acompanha. Legal. Esse exatamente, Sérgio, é um podcast para a gente falar de gestão, de liderança, empreendedorismo, finanças, educação financeira e, como você falou, levar conteúdo de qualidade aí para as pessoas e os ouvintes que estão nos acompanhando, né? Vamos lá. Então, gente, esse aqui é o Sérgio, advogado, paulista baiano ou baiano paulista. Manauara, amazonense. De coração, né? Sim, sim. Pai aí do Enzo, esposo da Gabriela. Sérgio, conta um pouco da tua história aí pra gente. Boa introdução. E geralmente o meu currículo, a apresentação vem assim mesmo. Independente para onde vá, dos eventos mais formais aos mais informais, quando pedem uma descrição minha, o envio que eu faço está lá. Primeira coisa é pai do Enzo, marido da Gabriela, e depois vem as outras qualificações. Essas talvez não, sim, são as mais importantes. Então sou pai do Enzo, marido da Gabriela, sou advogado. Nasci em São Paulo, cresci em Salvador. Sou sócio da Nelson Enes Advogados, que é um escritório de direito empresarial. E hoje eu faço a gestão do Amazonas e Roraima, das duas filiais que a gente tem nesses dois estados. Então, nasci em São Paulo em 83, com 6 meses de nascido, a família mudou para Bahia. Lá eu estudei, cresci, me formei, fiz faculdade de 2002 a 2006. Trabalhei em outros escritórios. Em 2009 eu entro na Nelson Enes filial Salvador. Em 2010 fui convidado a vir para Manaus. Cheguei aqui dia 26 de outubro de 2010 e cá estou desde então. Tive a felicidade de receber o título de cidadão manauara primeiro, pela Câmara dos Vereadores, e em seguida o amazonense. Que legal. Então o RG de São Paulo, a vivência de infância e juventude de Salvador e a atualidade, a presença e o coração amazonense. E eu quero fazer um adendo aqui, porque eu estive presente nessa solenidade exato, quando você recebeu o título de cidadão manauara, porque assim, cara, são pessoas que vêm, que migram aqui para o norte do Brasil, né, com o intuito exatamente de contribuir, de tentar desenvolver, de certa forma, fazer o seu trabalho. Você, além de advogado, como você falou, é gestor, é empresário, né, criou raízes aqui, ou seja, vive com a sua família aqui em Manaus, então é uma gratidão. As dores e as delícias. Exatamente. Então, assim, é uma honra é um privilégio, na verdade, para a gente ter você aqui nessa nossa terra. Hoje já se passaram aí 12 anos já, Sérgio, desde que chegou aqui em Manaus, né? 26 de outubro de 2010, completo agora em outubro de 2022, 12 anos. Legal. E, Sérgio, trazendo um pouquinho antes dessa tua chegada aqui, você falou que fez faculdade ali de Direito, né, de 2002 a 2006, eu queria que tu contasse um pouco da tua história no colégio, né? Poxa, eu sou filho de pai rico, de mãe rica, sempre estudei nas melhores escolas, sempre tive ali as melhores oportunidades. Como é que foi assim, Sérgio, até a gente chegar na tua trajetória hoje? Vamos lá. Meu pai é contador e administrador, meu pai é mineiro de Itajubá, do sul de Minas, e depois a família migrou para São Paulo, minha mãe é psicóloga paulistana. Os dois se conheceram e casaram em São Paulo. Meu pai das exatas, minha mãe das humanas. E ele trabalhou um bom tempo da vida dele, da carreira profissional, nas Big Four. Price, Deloitte, Arthur Andersen. Em 83, em São Paulo, ele foi convidado a se mudar para a Bahia. Então, ele foi transferido por uma auditoria. Família, 4 pessoas, pai, mãe, minha irmã 7 anos mais velha e eu 6 meses de nascido. Então, e num período aí de 84 não tinha as facilidades de hoje. Era o telefone fixo, não tinha internet, rede social, não tinha nada disso. Então, um distanciamento físico e real da família como um todo e ficou aquele núcleo duro ali, nós 4 distantes da grande maioria e a gente vivendo as dores e as delícias disso. Meu pai saiu das Big Four e foi trabalhar em outros grupos empresariais e depois montou o escritório dele de contabilidade e auditoria. Então, nunca faltou e nunca sobrou muito. Teve uma fase da vida que era uma família de classe média alta e teve uma fase que a família quebrou financeiramente.
Como minha irmã é 7 anos mais velha, ela viveu melhor os 2 períodos. A fase boa, ela tinha mais idade, já tinha mais noção financeira do padrão de vida, e eu vivenciei mais a parte ruim disso, conscientemente, né? Na fase que tinha muito, eu estava ali no início da infância. Na fase que quebrou, eu estava na adolescência. Então, por exemplo, minha irmã com 15 anos foi para Disney. Com 15 anos, com os meus 15 anos, ela já tinha 22, eu fui para São Paulo visitar minha avó, só para ter um parâmetro. Sim. Outro momento. E aqui, não tenho trauma nenhum disso não, tá? Perfeito. Talvez tenha sido muito melhor ter ido ficar com a minha avó, com tempo de qualidade, com alguém que eu não tinha tanto convívio assim de proximidade no dia a dia, do que ter feito uma viagem com uma molecada de 15 anos. Hoje, olhando para trás, esse momento com a minha avó, que alguns anos depois deixou de estar conosco, faz muito mais sentido do que uma viagem de lazer com pessoas ali que você acaba não tendo nenhum contato depois. São 15 dias uma viagem para Disney com 15 anos que vira fumaça depois. Claro que tem seu valor. Você está fazendo um comparativo como foi os meus 15 anos. Então, momentos de fartura, poucos momentos de fartura e um período longo de ausência. É um belo resumo de como é que foi a minha infância e minha juventude. Legal. E Sérgio, e quando tu se formou ali no colégio, poxa, por que o direito, por que a advocacia, como é que começou isso? Eu comecei a trabalhar com 13 anos como office boy. Meu pai já tinha o escritório dele de contabilidade e em casa eu nunca tive mesada. Minha irmã não sei, mas provavelmente não. Então, a minha mesada era as contas que ele pagava. Mensalidade da escola, o dinheiro do lanche e tal, e nunca teve um valor fixo. Não se tinha, ou ele não tinha, apesar de contador e administrador, ele não tinha essa iniciativa da educação financeira de dar o valor para que eu gerisse. Ou talvez ele não tivesse para dar também, né? Depois eu vou perguntar isso para ele, se ele não me dava mesada porque ele não queria, porque ele não tinha. Né? E ele sempre incentivou a dedicação, a contrapartida. Então, suas contas estão pagas, você precisa lavar um banheiro, ajudar na organização da casa, arrumar sua cama, lavar a louça no final de semana. Sempre teve isso dentro de casa. As coisas não caem do céu. Isso é de extrema importância também. Então, com 13 anos, estava ali, sei lá, final da infância, início da adolescência, eu estudava pela manhã e à tarde eu ia para o escritório fazer trabalho de office boy. Escritório dele. Exatamente. Perfeito. E talvez quem nos ouça aqui não saiba o que o office boy faz, porque não existe mais a figura do office boy. Então, precisa explicar, precisa contextualizar, né? É uma profissão que deixou de existir. O que o office boy fazia? Eu ia no correio, eu ia no banco, eu ia no cartório, eu ia levar correspondências, buscar correspondências, e isso de ônibus. Criança, 13 anos é uma criança. Baita lição, cara. E não tinha nenhum problema nisso. Você fala isso hoje, faz um BO, o pai vai preso, né? Exatamente. Exploração infantil, enfim. E ali eu tinha uma experiência dentro do negócio da família, mas uma profissão, nas funções proporcionais à minha idade. Então, ele era o dono, Sim. mas o que alguém com 13 anos pode fazer? Funções proporcionais a isso. E está tudo certo. Faz bem você vivenciar o que é proporcional para o seu momento. Legal. E ali eu fiquei um bom tempo e internamente eu fui promovido algumas vezes. Promovido e demitido. Acho que eu fui demitido umas 40 vezes, né? De verdade. Eu vou contar essa história. Demitido e admitido. Então aí internamente eu deixei de ser office boy, eu acumulei função, né? Ele mandava fazer alguns fechamentos mensais de números e era uma contabilidade manual. A tecnologia era aquela calculadora que tinha bobina. Sim. E a máquina de datilografar. Era bom falar o que é a máquina de datilografar. É o notebook da época. O iPhone da época, era a máquina de datilografar era elétrica. Sim. Era bem evoluída. Fiz curso de datilografia, colocava o papel ofício na mão aqui e digitava. Plá. E aí, com 16, 15, 16, 17, eu comecei a fazer o fechamento dos números. Ou eu tentava fazer. Eu passava o dia fechando os números e no final dava divergência. Sobrava dinheiro ou faltava dinheiro. E contabilidade é exato. Matemática é exatas, financeira é exatas. E nesse período, né, eu descobri que eu gostava de matemática. Eu não sabia. Eu não sabia fazer conta, irmão. Eu chegava no final e errava. Então, eu dava 2 centavos de diferença, meu pai falava, refaz. Eu, porra, pai, passei a tarde fazendo isso aqui. Eu pago essa merda, desculpa pelo palavrão. Eu pago os 2 centavos de diferença. Meu pai falava, não, tem que dar 0 no final. Despesa é receita, respeito. Sim, até hoje eu não entendo isso. E no final, aí eu ficava bem chateado. E aí, sei lá o que eu fazia à época, meu pai me demitia. Ele me demitia várias vezes, por insubordinação, por não cumprir horário, enfim. Só que ele me demitia, tipo, na segunda, 18 horas,
E na terça, às 13h30, 14 horas, ele estava me esperando para me levar para trabalhar. Eu ficava confuso. Eu falei, pô, tô demitido ou tô contratado? Aí quando eu perguntava, ele falou, moleque, para de perguntar, se arruma e vamos trabalhar. Quem manda sou eu e você. E eu obedecia. Claro. E aí, por este período, eu percebi que eu não era das exatas. Porque eu não tinha proximidade, eu fui para recuperação várias vezes em matemática, então eu não gostava de estudar e não dominava isso. Aproximando ali dos 16, 17 anos, é o momento que você começa a pensar sobre vestibular, o que fazer. E era uma época que o vestibular era um filtro real também, né? Deu uma reinventada no mercado, hoje você tropeça na porta, você está matriculado. Então você tinha que parar para estudar. Muita gente terminava o colegial e ia fazer um cursinho específico para poder fazer vestibular. Era um pouco mais rígido o ingresso. Era muito difícil entrar, então a evasão era menor. Hoje é muito mais fácil entrar e geralmente as pessoas não concluem o curso. Então, descartei as exatas pelo período de trabalho, sobravam as biológicas e as humanas, umas grandes 3 carreiras. Biológica, eu passo mal doando sangue. Então, era impossível pensar na biológica. E dentro de humanas, psicologia, direito, história, geografia e várias outras. Minha mãe é psicóloga. Aí eu falei, pô, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Não é que eu tinha paixão pelo direito, nenhum advogado na família, ninguém de carreira jurídica. Nenhum contato, nenhuma proximidade, zero. E quando eu comecei a cogitar em casa que eu ia fazer direito, meu pai e minha mãe falavam, você não vai conseguir, porque você não gosta de estudar, você não gosta de ler, você e tal. Então, o primeiro filtro, a primeira dificuldade foi, não esquece, irmão, você não vai fazer outra coisa. Eu não sei o que eles pensavam que eu fosse fazer, né? Ou que tivesse capacidade. Então, por exclusão, fui fazer direito. E deu muito certo, ou tem dado muito certo. Momentos de dificuldade que todo mundo passa, mas olhando para trás, aí fica fácil constatar o que deu certo, o que deu errado. Claro. Às vezes a gente não tem um cenário enquanto a gente vive. Eu fiz faculdade de 2002 a 2006, comecei a estagiar muito cedo. Falando do meu pai de novo, teve uma vez que ele me demitiu, e eu fiquei bem chateado, eu tinha 17 anos. Ele me demitiu. Tinha 4 anos de empresa já. Tinha, mas não tinha FGTS, INSS, Sim, não tinha claro. nada disso. Seguro-desemprego, aviso do PEP, não tinha nada. Tinha minhas contas pagas, né? E pagava muito bem, escola e tal. Aí um dia ele me demitiu, eu falei, quer saber? Não aguento mais ser demitido. Daí falei, agora eu sou dono, eu vou fazer 18 anos, meu pai não me demite mais. E eu lembro que as vagas de emprego eram anunciadas no jornal. Tinha um caderno lá de vagas. Aí eu abri um caderno do jornal, falei, meu pai demitiu, então eu vou dar o troco, vou mostrar que eu tenho capacidade, eu tenho experiência, trabalho há 4 anos, tenho currículo, alguém vai me querer. Né? Entre um jovem de 18 anos, 17, 18, que nunca fez nada, e o meu currículo, eu tenho um passo à frente. Verdade. E aí eu vi aquelas vagas ali e eu não lembro bem, mas acho que tinha um endereço, enfim, ou tinha um telefone fixo. Eu liguei e a pessoa falou, passa aqui agora. E eu fui lá levar o currículo, não fazia a menor ideia do que era. Sim. Entreguei o currículo, me chamaram para entrevista de imediato. O rapaz perguntou, você pode começar amanhã? Eu falei, posso. Eu não fazia ideia do que era. Tá? Foi um bate-papo, falou, gostei do seu currículo. Não acredito. Juro. Você pode começar amanhã? Eu Tô falei, dentro. Aí ele primeiro me falou os valores, salário e tal. Falei, opa, aí ó, chupa pai, perdeu, né? Aí eu perguntei, o que é? Ele falou, é um bingo. Era uma época que o bingo era regulamentado e legalizado, na Lei Pelé. Então eu fui trabalhar dentro de um bingo. Olha só. Meu pai me demitiu num dia, no dia seguinte... Não, no mesmo dia que ele me demitiu no início da tarde, eu peguei o classificados, fiz a entrevista, arrumei um emprego e no dia seguinte ele estava me esperando para me levar de volta para o trabalho. E tu foi trabalhar no... E eu me arrumei exatamente igual. Sim. Quando ele falou, vamos, eu falei, não vou, eu tenho outro emprego. Imagina a cara do meu pai sem entender o que estava acontecendo. Ele falou, esse moleque tá bebendo, né? Tá usando drogas, vamos bater um papo aqui em família para saber o que está acontecendo. E aí eu comecei minha jornada numa empresa não familiar, trabalhando num bingo. Entendi. Fiz faculdade de 2002 a 2006 e sempre a faculdade era à noite, de segunda a sexta, de 18h30 às 22h e aula todos os sábados pela manhã. E era uma faculdade particular. Tá. E num período que a família estava financeiramente mal. Entendi. Então eu comecei a estagiar muito cedo. Na verdade, eu precisava ter a remuneração do estágio para conseguir pagar a faculdade. Exatamente. Perfeito. Exatamente. E isso me dava remuneração, proximidade com o meio e conhecimento de validar na prática o que eu ouvia na faculdade. Sim. Quando eu fiz faculdade nesse período, eu tinha um crédito educativo próprio da faculdade de 50%. Então, algum ex-aluno pagava 50% da faculdade. Entendi. Eu seria responsável pelos outros 50%. Perfeito.
que eu sempre deixei acumular, porque a gente não conseguia pagar no mês, a faculdade era anual. Todo o período de rematrícula, eu precisava ajustar alguma coisa do passado para autorizar. E quando eu formei em 2006, janeiro de 2007, eu devia a alma na faculdade. Nossa, eu devia muito para a faculdade, mas muito. Mas já trabalhava e estudava. Já trabalhava. E essa conta eu consegui pagar em 2012. Nossa, Sérgio. 2007 para 2012, 6 anos. É uma dívida que estava prescrita, Nossa. que não poderia ser mais cobrada. Entendi. Mas eu tinha a consciência que eu deixei o passivo para trás, Perfeito. que eu deveria estar pagando a 50% da mensalidade de algum aluno que estava lá. Eu lembro que eu já estava em Manaus, em 2012, eu tinha 12 anos, tinha 2 anos em Manaus, e eu consegui juntar uma grana que eu poderia fazer qualquer uso. Entendi. Mas eu tinha uma dívida de gratidão. Sim, Eu sem estava dúvida. advogando e tendo retorno financeiro porque a faculdade me oportunizou ter cursado 5 anos devendo. Isso é importante, né, Sérgio? Porque às vezes as dificuldades é o que fazem a gente crescer, né, cara? Talvez as pessoas que estejam nos assistindo, nos escutando, estejam passando por um momento parecido ou por situação similares, né? E que, pô, uma hora a chave vira, né, cara? Se não virou ainda, espera um pouco que provavelmente vire. A gente sofre, as pessoas sofrem de ansiedade, né? Quer estar na mesma página que o outro e cada um tem seu momento, tá tudo certo. E a rede social gera uma ansiedade. Todo mundo postando carro de luxo, viagem internacional e tal. E quem olha e não está naquela página se perde por não estar e não sabe o que fazer. E isso vira um loop, um ciclo vicioso. Então, em 2012, eu lembro que eu já estava em Manaus, eu passei um e-mail para a faculdade pedindo para que mandasse o histórico financeiro do meu passivo. E foi uma informação interna que eles não sabiam o sentido disso, porque era uma dívida que já tinha sido prescrita. Entendi. Eles não me cobravam mais. Entendi. Eu tinha ficado negativado por um período, eles tentaram cobrar diversas vezes, e todas as vezes eu dizia o seguinte, eu sei que eu devo. Porque o pessoal perguntava, né, para quando eu posso emitir o boleto? Eu falei, pode escolher o dia. Devo e não nego, Só estou te dizendo que eu não vou pagar. Sim. E era um papo muito objetivo, não era desdenhoso. Sim. Era, eu não tenho condições de pagar, eu sei que eu devo. Quando eu tiver condições, eu vou acertar. Uma hora cansaram de cobrar, a dívida prescreveu, o assunto caiu no esquecimento para eles, é óbvio. Quando eu pedi atualização, eu disse que estava indo a Salvador e eu queria bater um papo lá, o pessoal me recebeu meio sem entender qual era o contexto, né? Tá cobrou fazendo 5 aqui? anos esse cara, o que ele está fazendo aqui 2 anos depois? E quando eu contei para o diretor financeiro que eu queria pagar, ele falou, Sérgio, isso nunca aconteceu no histórico dessa faculdade. Uma dívida prescrita, um ex-aluno nos procurar para pagar. Falei, ok, então vamos ser o primeiro, né? Sim, Vamos ver o que você pode fazer por mim aí, porque Sim. o boleto era alto, Claro. né? 5 anos mais 7 de vencido. Nossa. Juros, multa, correção, honorários e tal. Fizemos a negociação e quitei. E aí começa um pouco de entendimento com a relação financeira, né? Legal. Pessoas investem em Sérgio, você. tu tinha quantos anos quando chegou em Manaus? 26. Cara, chegou novo. Cheguei novo. Eu rodei um pouco sem óleo. Trabalhando desde os 13, com 26 eu tinha 13 anos de mercado. Perfeito. Mas comecei cedo, cheguei com pouca idade e alguma experiência. Perfeito. Pouca para a grande maioria e muita para a idade que eu tinha. Sim, tu veio já com o Nelson Williams, né, pra cá. Entrei na filial de Salvador em 2009, em junho. Fiquei em Salvador até julho, agosto de 2010. Outubro, vim com mala e cuia. Não tinha quase nada dentro. Era eu comigo mesmo. Perfeito. Cara, e é um momento assim que a gente trabalhava no mesmo prédio. Exatamente. A gente era no Millennium lá Exatamente, naquela época, né? exatamente. Foi quando a gente começou o nosso escritório de investimento aqui em Manaus também. E aí foi se conhecer depois de uns 7 anos, eu acho. Mais ou menos. É porque não tinha como te conhecer 2017. naquele momento, porque você já trabalhava com investimento. E eu era duro, então não tinha... Não fechava Não a conta. tinha. Eu lembro que minha mãe é falecida, ela faleceu em 2014. Eu lembro que minha mãe dizia que eu era mão de vaca. Lembro muito bem. A gente brincava e tal, falava, Serginho, né? Serginho, você é mão de vaca. E eu descobri que minha mãe não estava certa, eu não era mão de vaca, eu era pobre. Eu era duro. Sim. Mão de vaca é o cara que tem e não gasta. Eu não tinha, irmão. Então, como é que eu ia conversar com você sobre investimento se eu não tinha? Sim. Aí, em 2 anos, o que eu consegui acumular ali, ao invés de conversar com você, eu paguei a faculdade. Sim, sim. 0. Tive que começar de novo. A partir do momento que o assunto veio em tona, aí a gente começou a ter uma relação
pessoal e profissional mais próximo. E Sérgio, tu já veio para cá como gestor da filial de Manaus? Já veio para tocar o projeto do Nelson aqui em Manaus? Em Salvador, eu entrei na função comercial. O escritório de advocacia tem vários setores. Para ilustrar para quem nos ouve, seria o setor comercial. A gente chama de institucional, que é a área de relacionamento com o cliente. Fidelização de quem já está dentro e busca de novas oportunidades. Lá eu era mais um na equipe. Quando o escritório, o Nelson fez uma reorganização interna e foi atrás de pessoas para ocupar cadeiras que estavam vazias ou novas cadeiras que ele pretendia criar. E ele olhou critérios objetivos: número de contratos, número de clientes, faturamento, resultado e tal. E, de alguma forma, os meus números... Nelson estava em São Paulo, a matriz fica em São Paulo. Os números chegaram para ele. Já tinha escritórios em todos os estados. Então, ele tinha diversos nomes. E o meu apareceu pelos números. Então, ele foi a Salvador, levou o relatório, falou: a gente não se conhece, olhei os números e tem uma oportunidade que talvez faça sentido para você. E aí a gente se deu um prazo de 6 meses, que ele poderia me levar de volta para Salvador, ou eu não querer mais estar aqui. Mas critério bem objetivo foi resultado de números financeiros. Sim, Essa claro. é a parte negócios. Gestão, né? Mesmo. E aí ele me sugeriu, me convidou para conduzir o escritório de Manaus com o objetivo de alavancar os números. Perfeito. E você fez isso muito bem, cara. Assim, acho que a gente, antes de chegar no projeto de gestão mesmo, propriamente dito, Sérgio, você é um cara que, para mim, é uma referência em network, é uma referência em relacionamento. Cara, tem uma facilidade de lidar com pessoas. Obrigado. E eu acho que isso aí foi assim, uma grande ajudou e vantagem ajuda pra ti, bastante. né, cara? Ajudou e ajuda bastante. Sim. E, assim, e hoje a gente vai já falar também de network e relacionamento, mas, Sérgio, quais são os teus desafios como gestor? Pô, vim de fora, não conheço ninguém em Manaus, né? Cheguei aqui com 26 anos, estou numa região que a turma lá de fora até então tinha aquela visão de que Manaus era só mato, só índio, aquele negócio. Quando eu recebi o convite, se me pedisse para colocar o dedo no mapa e dizer onde era o Amazonas, eu não sabia. Juro para você. Juro para você. Se ele colocasse no dia do convite o mapa, falasse: Sérgio, bota o dedo em Manaus, eu não sabia apontar. E os desafios, eles se readequam, mas são muito parecidos para todos. Quando eu cheguei em Manaus em 2010, o escritório já existia desde 2008. Tinham 4 pessoas lá na estrutura do Milênio. O mercado jurídico é um mercado tradicional. Todo mundo, seja quem for, empresa, empresário ou não, tem uma pessoa próxima, um advogado de confiança. Então, eu cheguei no estado que eu não conhecia e não me conheciam, com pouca idade, para tocar um negócio tradicionalíssimo, que já existiam os players locais que o mercado confiava. Então, é um somatório de dificuldades. Imagino. E minha missão era muito clara. 26 anos, eu morava na casa dos meus pais em Salvador. Então, eu mudei de cidade para uma nova vida completamente diferente do que eu vivia. E lá não tinha nenhum gato para dar ração. Então, mudou do 180%. E eu tenho objetivos claros e eu trabalho em cima deles o máximo possível, né? História da dedicação, do foco, da determinação, da resiliência. E aí você tem que olhar fora do quadrado. Então, eu ia fazer as reuniões, as pessoas, os empresários locais, ele olhava e via um menino. E eu era um menino. Um menino que ele não conhecia, um menino que não tinha sobrenome. Não era filho, não era enteado, não era neto, não tinha um selo de qualidade, né? Então, era eu e eu mesmo. O escritório já tinha um nome um pouco conhecido, mas o mercado tradicionalismo, o peso disso era pequeno. E eu lembro que uma das reuniões que eu fui propor ao cliente o início de uma parceria, ele me fez a seguinte pergunta. Ele perguntou: Sérgio, aqui, entendi, mas qual que é seu diferencial? Por que eu lhe contrataria? E aí, não sei por qual razão, a resposta que eu dei para ele, que funcionou muito bem, por isso que eu guardo até hoje, eu falei aqui: o advogado tem o rótulo, o estigma de não trabalhar sexta-tarde. Ele falou: é verdade. Eu falei: meu diferencial é que se você precisar de um advogado numa sexta-tarde, eu te atendo. Era a época do BlackBerry, do BMM. Sim. Aí eu lembro que ele parou, pensou, acho que ele absorveu bem a mensagem. Porque eu podia falar que era um bom advogado, ou que eu cobrava menos, ou que o meu resultado era melhor que o outro, ou ter falado mal de um colega. Tinha N possibilidades. E quando eu disse isso, eu vi que ele parou para prestar atenção. Mas não disse nada além disso, cumprimentou, foi embora. Passado 1 ou 2 meses, meu telefone toca numa sexta-tarde. Era esse rapaz que eu tinha feito a reunião. Nossa, olha. Eu
Falei, pois não, o nome dele e tal. Ele falou, Sérgio, aqui, estou conversando no almoço com uns amigos empresários. Disse que tinha recebido a visita de um jovem advogado vindo de fora, que tinha gostado do papo, que eu perguntei qual era o diferencial, ele teria me dito que atenderia sexta-tarde, que os advogados não trabalham sexta-tarde. Meus amigos aqui todos riram, dizendo que isso não acontece, não existe, que os advogados não atendem sexta-tarde, desligam o telefone, eu toco e não atende. E eu fiz um teste, te liguei para ver se você atende, e você atendeu. Então, inicialmente, você já começou cumprindo algo que você disse que faria, que é uma exceção. Então, passa a segunda lá na empresa que a gente vai começar uma parceria. Que legal, Sérgio. Exatamente isso. Coisa boa, cara. Que bom que eu atendi, que o telefone estava perto, que eu não tinha sextado ainda. Imagino, meu amigo, porque acontece, hoje tem até o, como é que é, o Madeirite lá, exatamente. Né? Sexta-feira, pode olhar aí. Ninguém faz mais nada. Mas é isso, cara, a gente tem que estar na batalha sempre, né? Tem pra onde o discurso tem que ser proporcional à prática. Se você está em algum projeto, em alguma missão, aquilo que você fala para a sua equipe, para os seus e para você mesmo, tem que ser proporcional com o que você faz. Então, se você diz que se dedica mais que os outros, que você se entrega mais que os outros, que você estuda mais que os outros, e o cliente te liga e você não atende, não encaixa, não é proporcional. Então, você precisa materializar isso, tem que ser palpável. Primeiro para você mesmo e imediatamente, em paralelo, para quem consome, seja lá o que for de você. Legal, Sérgio. E aí tu foi agregando clientes, criando relacionamento. Hoje tu tem mais de 100 advogados trabalhando junto contigo. Quando eu cheguei em Manaus, eram 4 pessoas em 2010. Hoje a gente já passou de 200. Em 2013, 3 anos depois, já éramos mais de 100 advogados. Sim. A gente tem uma estrutura, isso em Manaus, trabalhando em Manaus para Manaus. Então, os números são exponenciais. Logicamente, o escritório também cresceu nacionalmente. Sim. Mas os números, se você olhar a unidade de negócio de Manaus, o que era em 2010 com 4 pessoas, em 2022 com mais de 200, os números são bem positivos. A gente olha as dores e as delícias disso. As delícias são muito maiores que as dores. Sim. E o negócio é para ser assim. Se estiver desequilibrado, a gente precisa reequilibrar e é um trabalho diário. A gente precisa manter essa roda gigante girando. A gente não vai parar de pedalar. Serviço não tem muito segredo, muito mistério. E é um negócio tradicional. Então, a nossa missão diária é manter este negócio funcionando e dando resultado para a gente, para os nossos e para o cliente. E, Sérgio, como é que é lidar com... Eu vou falar pela gente, né, cara, que lida aí com um advogado, a gente já é difícil. Imagina com 200, cara. Dean, o bacharel, o acadêmico de direito, sim, passa no vestibular, sai o nome na lista de aprovação. No primeiro dia de aula, as meninas estão de terninho e o cara está de terno e gravata. Primeiro dia de aula, tá? Não sabe a menor ideia o que está fazendo ali, mas já está vestido como. Eu brinco que para cada advogado são 2 cadeiras. A do advogado é do ego. Sim. Então, 200 advogados, precisamos de 400 cadeiras. Nacionalmente, somos mais de 2.000 pessoas. Então, haja ego para administrar. E isso, inclusive, o meu próprio. Isso só do Nelson, né? Só do Nelson Enes. 2.000 no Brasil inteiro. Exatamente, exatamente. E lidar com gente é uma baita missão. Sim. Primeiro a gente precisa se entender um pouco e a gente precisa entender o outro. E cada um tem propósito diferente, momentos de vida diferentes, ambições diferentes. Então, você como antena parabólica disso, ou como gestor, líder, seja lá o que for a nomenclatura que a gente use, 90% do meu tempo é lidando com gente. E se você olhar para o mercado, para quem trabalha com serviço, principalmente, é saber lidar com gente. Da porta para dentro, a gente com os nossos é gente, e da porta para fora, do outro lado, está o cliente. É gente também. Você precisa saber lidar com a secretária, com o contador, com o advogado interno do grupo, com o cliente, com o tomador de decisão e com quem influencia aquele tomador de decisão em como decidir. E é um trabalho que não pode parar, isso é continuado. Porque também não tem cadeira vazia. Então, se você não fizer razoavelmente bem feito, alguém vai te tirar da cadeira. Então, aí você precisa retroalimentar e se reinventar e estar, sempre que possível, um passo à frente, entregando mais, entregando melhor, fazendo o termo hoje está famoso, é o tal do over-delivering, a percepção de entrega tem que ser sempre maior. E isso não é uma vez só. Hoje eu entreguei mais. Aquela sexta eu atendi o telefone. Não. Porque se ele me liga na primeira sexta posterior à contratação, é político em campanha. Prometeu e não entrega, né? Você não pode se permitir isso. E, Sérgio, qual é
As dicas que você dá para os advogados que estão começando agora a sua carreira, que estão entrando no mercado, que estão saindo da faculdade, a gente vê que cresceu muito, né, o número de advogados, de profissionais, e o digital também se desenvolvendo. Enfim, qual a dica que você dá e quais os desafios que você olha para o mercado da advocacia? Recebo muita pergunta nessa linha que você está me fazendo nas redes sociais, principalmente no Instagram. Uma resposta que eu tenho falado bastante é o seguinte: saiba um pouco de tudo e muito de pouco. O que é isso? Seja o clínico geral, para não deixar passar nada que você não possa dar uma orientação. Então, seja o clínico geral do primeiro atendimento e se especialize e tenha profundidade em alguns assuntos. O que acontece com os assuntos que você não tem especialidade? Você encaminha para um colega, você faz uma parceria, você dá uma opinião genérica, mas com algum domínio sobre o assunto. Isso é um excelente ponto de partida. Então, saiba fazer muito bem feito poucas coisas. E tenha claro quais são essas poucas coisas. E é natural que no início você não tenha claro quais são essas poucas coisas. Não sei para que lado eu quero ir. Mas alguma hora você vai ter que tomar essa decisão. E ser um clínico geral também não é um problema em si, desde que você se coloque como um tal. Sou generalista. E existe espaço para os generalistas. Mas a tendência é que você se destaque sendo especialista em algo. Então, o recém-formado não sabe o que fazer, vá saber um pouco de tudo, que é obrigatório para o recém-formado. Se ele terminou 5 anos de faculdade e passou na prova da OAB, é porque ele sabe um pouco de tudo. Claro. Alguns, por proximidade com o estágio ou com o estudo, já sabem um pouco mais de alguma outra coisa. Mas, via de regra, todos que são recém-formados são generalistas. Sim. Isso, assim, a gente vê que muita gente fala, é um mercado que já tem muita gente, é um mercado que já tem... Tem mais de 1 milhão de advogados ativos. O Brasil é o maior país no mundo, proporcionalmente com o número de advogados. Sim. E aí aquilo que você falou, né? Ser especialista em algo, né? Ou seja, se você é bom naquilo que você faz, se você se dedica, você consegue se destacar daquela maneira, né? Cara, não tem motivo para desanimar. Tem as dificuldades. Eu acho que você vai concordar comigo, apesar de ser um outro segmento, mas são muito parecidas. São 3 curvas para entender quem está nos acompanhando. O conhecimento, a aceitação e a preferência. O mercado em relação a você. Então, o recém-formado que quer se colocar para o mercado. Conhecimento, aceitação e preferência. Então, você ter o domínio técnico, ter conhecimento teórico, é o mínimo necessário. Sim. Sou advogado, quero prestar serviço. Qual é o seu diferencial? Eu tenho conhecimento técnico. Você está dizendo nada. Se você quer prestar serviço, você tem que ser razoavelmente bom. Não precisa ser muito bom, mas você não pode ser péssimo. Sim. Não tem espaço para gente péssima. As pessoas vendem fumaça, mas isso tem tiro curto. Isso tem prazo de validade muito curto. Então, tendo algum conhecimento sobre alguma coisa, seja generalista ou especialista, as pessoas precisam saber que você existe e o que você faz. Então, veja formas de se fazer conhecido. Quantos advogados você conhece? Dean, você conhece vários advogados. Os que você não conhece não estão na sua lista de possíveis prestadores de serviços seus. Então, quem são esses prestadores de serviços possíveis? Os que são conhecidos. Sim. Então, depois de ser conhecido, você vem para a segunda curva, que você é aceito. Você conhece X número de advogados e tem advogados que você não aceita, porque trabalha para outra parte, porque é mal falado, porque não te atende, porque não te responde, porque é caro ou porque é barato. Vem para a segunda curva, que é da aceitação. Então, depois de ser conhecido e aceito, e não é fácil, vem a terceira e última curva. Como é que você se faz preferido? Então, eu preciso de um advogado trabalhista. Eu conheço 10. Eu aceito 5. E a última curva é onde vem o contrato, a procuração, os honorários. Como é que você se faz preferido? Essa é uma missão árdua e uma luta diária. Você faz isso com entrega, com clareza, com as informações precisas. Porque tudo que vem na fase de contratação são tudo promessas. Os clientes confiam em algo e acreditam que vai dar resultado. E depois aquilo pode dar muito certo, razoavelmente certo, errado ou muito errado. Primeiro vem o voto de confiança, que é o momento da contratação. Sim. O momento da entrega, a construção, a jornada, o caminhar, é onde você cria relacionamento e gera confiança ou descrédito. Sim. Que é quando as pessoas fidelizam o trabalho ou trocam de advogado. E o resultado é a cereja do bolo. Então, quando você entende essa jornada de ser conhecido, ser aceito e você se tornar preferido, não termina ali. Ali começa o seu trabalho de criação de reputação, de jornada, de relacionamento profissional. Só que as pessoas,
alguns colegas se perdem nesse ciclo. Depois de ser contratado, deixa de olhar para o cliente dentro de casa e volta a querer ser conhecido, aceito e preferido por outro e vai deixando essa base aqui, que é o maior ativo, desatendida. Cara, isso é fato, Sérgio. Isso que tu tá falando, eu acho que acontece em vários negócios. É raro, mas acontece muito. Acontece, cara. Acontece. Porque eu até falava um tempo desse em reunião junto com a turma lá, né? Exatamente nisso. A gente quer sempre contratar, quer sempre conquistar números, quer sempre conquistar resultados e às vezes acaba acontecendo isso mesmo, né? E é onde, é o meu maior ativo, né? É aqui que eu tenho que ser bom. Já me confiou ao trabalho? Sim. Já está dentro da carteira de cliente, já fez o mais difícil, que foi vir para dentro, que foi vir para dentro. Sim. Depois que o cliente vem para dentro, é uma dificuldade muito grande trazê-lo. Se essa pessoa sair dele, ele não volta nunca mais, salvo raríssimas exceções. Então, o trabalho de fidelizar, de entregar algo para aquele que já te confiou algo, eu não entendo como não ser foco. É óbvio que você precisa manter a base alimentada. E você precisa dosar seu tempo para isso. Mas gastar energia trazendo e desprestigiar quem confia em você não faz nenhum sentido. Isso é verdade. Cara, eu queria tocar hoje, Sérgio, aqui no outro ponto também, num projeto que eu vi você participando e trazendo aqui para Manaus, que é o G4, cara. Pô, esse aí foi acompanhei ali, eu vi que você fez alguns eventos. Conta pra mim como é que começou isso, Sérgio. Como é que surgiu a ideia de trazer, como é que tu se juntou com a turma lá, enfim. Eu sempre circulei em ambientes desafiadores, fora da minha zona de conforto. Isso tanto pessoal quanto profissional. Juventude, faculdade, eu sempre andei com o pessoal mais velho, com empresários, com pessoas de outros segmentos. Sempre circulei em ambientes diversos dos meus. E meu papel hoje, desde 2010, 2011, é ser gestor. É olhar números, olhar indicadores, olhar referenciais de negócio. Boa parte do meu tempo é dedicado para isso. Eu fiz um MBA aqui no CIESA de Gestão e Negócio. Serviu e continua servindo muitíssimo bem, vários insights, vários conteúdos que eu lá aprendi. E chegou um momento que eu achei que eu precisava de mais. Eu fui atrás de mais. Encontrei o curso do G4 de imersão e mentoria. Foram 3 dias em São Paulo. É óbvio que em 3 dias você não... É muita informação e depois você precisa filtrar e entender o que faz sentido para o seu negócio. E esses 3 dias me deram várias oportunidades, vários insights, me trouxe network, me trouxe conhecimento de outras empresas e empresários que estavam ali com dores parecidas ou diversas. É ouvir um pouco de cada negócio diferente do seu. E aí você gera os pontos de convergência e entende quais são os de divergência. Mas eu me coloco sempre fora da minha zona de conforto, seja no nosso negócio, propriamente dito, seja buscando novos conhecimentos. Deste curso de imersão, eu fui fazer parte do G4 Clube, que é um ambiente de network de 150 empresários. E eu falava para um dos sócios, esse curso acontecia exclusivamente em São Paulo, 3 dias presenciais em São Paulo. Pessoas iam lá, faziam um curso e cada um voltava para sua cidade, para sua empresa, para sua casa. E eu provoquei muito isso no pessoal. Falei aqui, alguma hora vocês precisam levantar vocês de São Paulo e ver se está funcionando aquilo que vocês falam. Porque a internet está cheia de fumaça. Se vocês não validarem isso, vocês acreditam que não sejam fumaça. Beleza. Mas quem vai te dizer se é ou não é quem fez o curso, se está aplicando ou não. Então, vai fazer uma amostragem disso. E fiquei no ouvido deles. Até que um momento, em 2019... Não, foi ano passado isso. Sim. 2021, o Tony falou comigo, o Tony Celestino, ele é um dos sócios, ele falou, Sérgio, o Amazonas é o maior número de ex-alunos per capita no Brasil. Olha só, cara, então, que legal. Quero passar um final de semana em Manaus com você e os seus insights, eu acho que faz sentido. Marca uma agenda aí com o pessoal que é ex-aluno e vamos visitar. Escolhi ali 10, 15, pessoal mais próximo e tal. E aí a gente montou o projeto que chama On The Road, G4 On The Road, que hoje está ativo. Já aconteceram em várias cidades, semana que vem vai estar no Rio de Janeiro. E aí eles vieram para visitar esses alunos. Na verdade, eles vieram passar o final de semana para a gente sair, churrasco e barco. Andar de lancha. Desculpa, Tony, eu contei. E é o Tony, eu vi que é o Tony, é o Thales, é o Alfredo, tem uma turma boa. Tem. Nessa veio o Tony, que é o CEO do G4 Clube, e veio o Lucas Riedo, que é o CEO do G4. Perfeito. No final de 2 dias de reuniões, os dois falaram, Sérgio, aqui, acho que faz sentido a gente pensar num projeto Manaus.
fazer o primeiro G4 fora de São Paulo. Falei, legal, como seria? Ele falou, ó, a gente não tem tempo. A gente não tem relacionamento local, a gente não conhece nada nem ninguém. Te vira, Sérgio. Foi isso. Não, claro. A gente te dá o conteúdo, a marca e o layout do que você tem que fazer. Quer? Falei, ok, daqui. Fizemos um papel de pão, eu tenho esse Word, a gente tem foto. A gente colocou ali as regrinhas de negócio, quem faz o quê, como é que funciona a remuneração, o resultado financeiro, como é que divide. Cada um deu um visto, tiramos uma foto que ninguém entendeu quando a gente postou o que era aquilo. 3 meses depois, tinham 200 pessoas no evento acontecendo aqui em Manaus. Que legal, cara, que bacana. Exatamente. Eu vi vocês postando aí, divulgando. Trouxemos o Alfredo foi um dos professores. Pô, legal. Fizemos churrasco, saímos de barco, então todo o roteiro... aproveitou aí, Sérgio. Exatamente. Legal, exatamente. Cara. Quero aproveitar esse momento aqui agora, Sérgio, para lhe dar um presente, meu amigo. Opa, aqui. me convide todo mês. Especial. Esse aqui, é claro que não é o mais top que você está acostumado, mas é de coração, meu amigo. Os melhores vinhos são aqueles que a gente toma acompanhado das pessoas que a gente gosta no momento de felicidade. Que legal, cara. Posso abrir? Fica à vontade, é seu, meu amigo. Isso aí é seu. O porta-vinho também não é igual daquele bonito que a Gabriela faz, que eu vejo aí também nas redes sociais. Dá para aproveitar aí um pouquinho, tomar aí com alguma coisa. É seu, meu amigo. Obrigado pelo carinho. Isso é uma forma de agradecimento. Peraí que tem o convidado trouxe presente também. Pô, que legal. Opa! Que bonito, cara. Nelson Williams. Nelson Williams é um cara que eu admiro muito também, eu acompanho nas redes sociais, seu sócio. Sim, né? sim. Dr. Nelson aí, muito obrigado aí pela lembrança. O Instagram dele tem bastante conteúdo que faz sentido para todas as áreas. Olha só, cara, que legal. Aí Doutor Nelson, olha aqui, agradeço aqui o presente do nosso amigo Sérgio. Que bacana. Muito legal. Vou deixar aqui pra gente. Tem mais aqui, Sérgio? Tem. Com licença. Então. Sacola tá cheia. Que legal, cara. Faz o que a gente sempre precisa, olha só. Muito bacana. Agenda, zona linda, cara, do Nelson Williams. Que legal. E esse aqui, Sérgio, é um book? Acho que chama Moleskine isso, mas é um caderno. Um caderno com uma caneta. Opa. Lindo, cara. Muito obrigado aí. Agradecer. Espero que você faça boas anotações de grandes cifras. Coisa boa. Agradecer aí o carinho aqui tá em casa. Seu e da equipe aí do... E a caneta produzida na Zona Franca de Manaus, tá? Como sempre o Sérgio, claro. Como sempre o Sérgio comandando. Claro. Muito legal, cara. E Sérgio, vou te fazer agora aqui uma pergunta que, cara, desde quando a gente se conhece aí, bicho, você viaja muito. A gente já se encontrou várias vezes aí no aeroporto, em São Paulo, enfim. Altos voos Corujão. Exato. Viaja bastante. Pô, tem 200 advogados, uma empresa de 200 pessoas aí para tocar, você tem a sua família, o seu filho, como é que tu consegue administrar tudo isso? E ainda mais, eu vejo que você anda de moto. Ando de moto, sábado eu pulei de paraquedas, de vez em quando a gente sai de barco, tem essa pergunta aqui tá anotada também, cara. Como é que tu consegue equalizar e equilibrar tudo isso? Eu ainda vejo que tu ainda joga tênis de manhã. Jogo. E às vezes ainda corre, né, Sérgio? Tento, menos do que deveria e mais do que estava fazendo. Às vezes falta hora no dia. É clichê, mas sim, uma das poucas coisas que é idêntico para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo é o tempo que você tem disponível. O seu tempo. 24 horas não muda. Para o Elon Musk ou para o Zé. Todo mundo tem 24 horas. A forma como você divide isso e a dedicação que você dá para cada projeto naquele período te traz um resultado positivo ou não. Então, você é prova disso. Quando você resolveu mudar seu projeto, sua forma de lidar com a vida, você emagreceu, entrou para o esporte, se dedicou e tal. Enquanto a gente coloca desculpa nas coisas, todo mundo tem desculpa. Porque está frio, porque está quente, porque está chovendo, porque... Sempre tem um porquê. Pronto. Isso não é fácil, não. Não estou dizendo que eu sei fazer, claro. Não. Estou dizendo que minha missão diária, e eu tenho tentado melhorar, até escrevi um artigo esse dia sobre isso, que é o desconecte-se ou reconecte-se. É a gente tentar estar de fato aonde a gente está. Porque se eu estou conversando com você, a gente está batendo um papo e eu estou no Instagram, eu não estou dando atenção para o que você está me falando. Sim. Por mais que a gente diga que está, não está. Ou não está integralmente.
Você está ali 80%, 70%. Então, tentemos estar focados naquilo que a gente está fazendo. Então, se você está com uma missão do dia e você está fazendo aquele trabalho, olhando o WhatsApp, vai faltar alguma coisa. Sim. Ou você vai demorar mais tempo para fazer, ou você não vai fazer com a qualidade que você deveria, ou você não vai dar atenção que deveria. Vai ter um gap nisso. E a gente tem feito tanta coisa ao mesmo tempo que a gente acaba não fazendo nada. A gente se ilude nisso. É a minha concepção, tá? Sim. É só lembrar pré-smartphones, redes sociais, internet, o que a gente fazia? Era o telefone fixo que tocava ou um e-mail que chegava. Então, você estava ali focado ou deveria estar. As distrações eram outras. Era uma conversa paralela, era fingir que estava trabalhando. E o que acontece hoje sempre aconteceu numa proporção menor. As pessoas iam para o site de notícia, de fofoca e tal. Mas agora está tudo muito fácil, tudo muito acessível. Você está conversando com alguém, de olho na rede social, de olho no Instagram, de olho no WhatsApp, de olho no e-mail. De olho... E no final você acaba não fazendo nada. Não estou fugindo da pergunta não, tá? Sim, que é isso. Então, o que eu tento fazer eu tenho uma agenda formal estabelecida. Então, tudo que eu preciso fazer, eu coloco na agenda e vou dando check nas missões. Parece meio clichê, meio óbvio, mas é necessário. Quando você escreve, eu tenho podcast com o Dean, e eu vou lá e dou o compromisso como cumprido, você vai validando tudo que você se propôs a fazer. Então, no domingo, eu faço a minha agenda de tudo que obrigatoriamente eu preciso fazer e eu cumpro os compromissos que eu firmo comigo. Porque quando você não cumpre, você está iludindo a você mesmo. Não é o seu cliente, não é seu marido, sua esposa, é você. E tem hora que você tem que priorizar alguma coisa. Se eu passo uma semana fora viajando, eu tenho família. Perfeito. Na sexta-feira à noite, ao invés de um happy hour empresarial, eu tento priorizar estar com eles. O sábado de manhã, ao invés de sentar no sábado para atualizar a agenda da semana, eu tento dar uma prioridade para eles. E a dificuldade está em achar o equilíbrio. As fases mudam, tem hora que você precisa dedicar mais tempo para o trabalho, e é natural, e está tudo bem, e ter uma boa esposa, um bom marido que entenda isso não é fácil. Eu tenho a sorte de ter a Gabriela e o Enzo. Não que ela não cobre, tá? Ela cobra, mas cobra com razão, mas entende. Sim. Em 2019 eu voei 200 trechos, partindo de Manaus. Nossa, cara. Tu contabilizou Entendeu, isso, né? Sérgio. Cara, tu passou quantas horas de voo? Não sei se tu fez essa conta. 200 trechos voados em um ano dá mais de um voo a cada 2 dias. Nossa. Chegou a ocasião de eu fazendo o embarque aqui, que eu fui entregar o documento. A moça da companhia aérea falou: doutor Sérgio, não precisa do documento, a gente conhece o senhor. Imagina isso, da quantidade de vezes que eu estava no aeroporto. E são voos que não são voos curtos. Né? A gente não tem voo de 30 minutos, 1 hora. São voo de 3 horas, 4 horas, conexão e escala. Então, aquele ano eu passei boa parte do meu tempo dentro de um avião, fazendo alguma coisa e deixando de fazer outras. Então, dentro do avião, para que serve? Você pode dormir, você pode assistir Netflix, você pode ler um livro, você pode responder seu e-mail, você pode zerar seu WhatsApp, você pode estudar. Ali é um tempo que você tem poucas coisas para fazer. Algumas pessoas escolhem não fazer nada. E ok, só não queira, com um tempo que você não faz nada, ter o mesmo resultado de quem está estudando alguma coisa ou sendo produtivo com aquele tempo. Então, foi muito difícil para a família e muito bom para o negócio. Em algum momento você precisa pesar um pouco diferente nisso. Aí em seguida veio pandemia. Pandemia, voei 2 vezes no ano. Uma em fevereiro, uma em março, fechou o Brasil, não voei mais. E aí você tem a oportunidade de estar em casa, trabalhando remoto. Isso não quer dizer também que você está 100% disponível para a sua família. Só que o Enzo, com 5 anos na época, minha amiga... Quer saber? A quantidade de reunião que ele entrou e participou via Zoom, não tem jeito, irmão. Depois que ele abre a porta, aparece na câmera, já foi, já quebrou o gelo. E o pessoal, apresenta teu filho. E o Enzo é comunicativo, né? E aí ele participava daquilo. Para ele é um momento de qualidade. É estar com o pai e vendo o que o pai faz. Bacana. Então você cria oportunidades e nosso papel é fazer isso, momentos e oportunidades, e reequilibrar toda vez que perde o sentido ou você percebe que está exagerando em algo. Tem coisa que dá para reequilibrar, tem coisa que não dá. O que não dá, paciência, é a conta que a gente paga. É um ano que eu preciso estar fora por algumas razões que fazem sentido. Ok, desculpa, mas... Ou desculpa não, tem que estar alinhado isso e está tudo certo. Madrugada viajando, noite de semana fora de casa, o filho crescendo e você não vendo, consulta de médico que você não está. Mas o mínimo necessário que você se comprometa a fazer, cumpra.
Então, os compromissos escolares, nas datas, tal, eu nunca faltei nenhum. As agendas que eram importantes e necessárias, eu estive presente em todas. Então, a gente se sacrifica. E na esperança ou com o propósito de colher isso. E graças a Deus, felizmente, eu tenho colhido. Mas isso aqui eu chamo de Iron Man, tá? É que além do profissional, você ainda faz isso no pessoal. É isso. É isso, cara, porque exatamente, Sérgio, eu consegui. Eu passei muito tempo, né? Você conhece aí a minha história. Eu, fiquei 10 anos focado em negócio e trabalho e aquilo e coisa. E aí você esquece a saúde, esquece mesmo. Quando eu fui ver, já tava com obesidade 2, grande. Aí ainda bem que eu consegui enxergar isso um pouco antes, e isso eu agradeço a minha esposa, a Joana, que me ajudou nesse processo. E foi exatamente no momento de pandemia. Então, assim, a pandemia veio junto com essa mudança de mentalidade, né? Ou seja, a gente ficou ali em casa, sei lá, a gente fechou o escritório em 19 de março, 16 ou foi 19 de março de 2020. Fechou, o banco, todo mundo de home office. Falei, cara, o que tá acontecendo, cara? Você tem que fazer visita, você tem que reunir. As contas vão vencer, o boleto vai chegar. Exatamente. Eu falei, meu cliente está em casa, não vai me receber. Cara, o que eu faço? Eu vou te falar, ansiedade Sérgio, extrapolando todos os limites. Eu tive muita dificuldade de... Demorou uns 3 meses para eu conseguir entender aquele novo formato, né? E como é que foi isso para ti, cara? Como gestor, como líder, como representante aqui, ter que tocar 200 pessoas mesmo, vai todo mundo para casa. Lembra que meu pai é de auditoria e consultoria? Sim. E eu trabalhei um tempo com ele? Essas empresas sempre tiveram um modelo que é o seguinte, o consultor, via de regra, está no cliente, não está na sede da empresa. Então, as empresas de auditoria, o funcionário, o prestador de serviço, vai para dentro do cliente. Se todos os funcionários da empresa forem para a empresa de auditoria, não cabe, não tem espaço para todo mundo. E eu sempre gostei um pouco desse modelo de ter a opção, o colaborador optar em trabalhar fisicamente no ambiente ou estar fora, em casa, no café, onde ele quiser, desde que seja produtivo. Com base nisso, eu já vinha desenhando um projeto de pré-pandemia, tá? Não tinha Wuhan, não tinha Covid, não tinha nada disso. Coronavírus, virar jacaré, não tinha nada disso. Eu já tinha um pré-projeto desenhado para que o advogado pudesse optar em trabalhar home office, remotamente. Só desenhado, nada implementado. O Amazonas foi um dos últimos estados a colapsar. Os outros estados começaram primeiro. Eu estava em São Paulo em fevereiro, conversando com o Nelson. Ele falou, Sérgio, vai colapsar. Eu também, assim como você, eu não entendi o que estava acontecendo e não acreditava muito que fosse durar mais que 2, 3 meses. Falei, chefe, me explica o que é colapsar. Ele me deu o seguinte exemplo. Ele falou, Sérgio, vai chegar um ponto, Nelson, em fevereiro de 2020, vai chegar o ponto que você tem um plano que atende o Einstein, você tem dinheiro suficiente, se não tivesse o plano, para pagar o particular. A mesma pessoa tem um plano que atende, tem o dinheiro suficiente, é amigo do diretor, amigo pessoal do diretor do Einstein. E o que vai acontecer essa pessoa vai precisar de um leito na UTI e não vai ter. Falei, o Nelson é pessimista, hein, irmão? O Nelson dá uma pirada, ele tá achando que esse negócio aí é pandemia mundial. E era, né? Pois é. E esse exemplo do que ele me deu, o que seria o colapso, aconteceu muito pouco tempo depois. Então, faltava jato, UTI aérea para levar as pessoas da onde era necessário para onde era preciso. Loucura. Quando eu ouvi isso dele em São Paulo, eu voltei para Manaus, não tinha tido nenhuma pessoa testada positivo naquela data. O assunto estava começando. Eu voltei para Manaus e acreditando que as previsões dele estavam corretas, eu não queria crer, mas não desconsiderei. Numa sexta-feira a gente já tinha 200 pessoas trabalhando presencialmente. Chamei o rapaz do TI, o Davi, não sei se era o Davi na época, chamei o rapaz do TI e perguntei para ele, falei, aqui, irmão, se eventualmente precisarmos colocar todo o time em casa para trabalhar online, quanto tempo você precisaria e quanto custa? Ele falou, aquele papinho ali sem entender muito a pergunta, né, uma resposta meio aleatória. Eu falei, doutor, acho que uns 3 meses seria o mínimo necessário, preciso de X financeiramente. Falei, aqui, do seu trabalho eu não entendo mesmo. Falei, você tem até segunda-feira para ter essa missão concluída. Ele quase caiu da cadeira. E o que for necessário de recursos, de investimento, de estrutura, aí é comigo.
Então, a missão é sua e você me diz o que eu tenho que fazer. Ele achou que era brincadeira. Tá. Porra, 3 meses, 3 dias. E aí eu deixei claro para ele que não era brincadeira. Falei, eu quero que você entregue o seu melhor na segunda-feira. Você vai fazer tudo o que for possível e impossível para trazer o seu melhor. Na segunda-feira ele me disse o seguinte: doutor, 60% do projeto está pronto. Se são 200 pessoas, se a gente consegue colocar 60% em casa, a gente vai testar isso. E eu avisei naquela semana, no final, terceira semana de fevereiro, que os profissionais tinham a opção de trabalhar remotamente a partir de então. E para todo mundo foi uma maravilha. A adesão de imediato foi quase de 100%. Então a gente teve que limitar. Primeira semana, 60% foi para casa, na segunda ele conseguiu colocar 100%. Isso fevereiro, Sérgio. Olha só, cara. Dia 1º de março, a gente fechou o escritório. 1º de março, não. Isso foi março. Dia 1º de abril, e não é mentira, a gente fechou o escritório fisicamente. Então, com base em poucas informações que eu tinha e acreditando que aquilo podia ser real, eu me antecipei e a gente colocou a estrutura necessária para as pessoas trabalharem remotamente. Legal. E foi um home office, Dan, atípico. Antes disso, o home office, a esposa saía, o marido ficava em casa, ou o marido saía, a esposa ficava em casa e a criança no colégio. Isso foi um home office obrigatório. As escolas fecharam, as empresas, todo mundo dentro de casa. Assim como a gente não tinha, as pessoas também não tinham estrutura para home office para todo mundo, e uma loucura, grau de ansiedade, pessoas morrendo e tal. Para a gente foi um período de validação, claro que foi péssimo, a gente perdeu gente, enfim, triste, mas as pessoas trabalharam mais e melhor, entregaram mais e melhor. A gente fez mais com menos, a gente entregou um resultado e um período que todo mundo precisava de uma orientação jurídica, ou a grande maioria, porque os negócios estavam parados, os contratos estavam vencendo, a parcela não deixava de chegar, então estava todo mundo atrás do plano de benefícios do governo e precisava de uma orientação jurídica. E a gente se colocou à disposição dos clientes e dos não clientes. A gente soltou diversos informativos gratuitamente, pareceres, orientações e tal. Serviu para muita coisa, tanto é que a gente mantém o projeto de home office ativo, mesmo já temos passado aí pelo pior. E exatamente no mesmo dia que a gente colocou, que a gente fechou o escritório fisicamente, neste mesmo dia a gente colocou ativo um projeto que chama SOS Home Office. Que também foi uma ideia minha que eu construí junto com o time. Os profissionais do RH são psicólogos no escritório, mas faziam vezes trabalho de RH, departamento pessoal. E eu pedi para eles, falei o seguinte, eu acho que o grau de ansiedade desse pessoal, perfil da faixa etária baixo, recém-formados ou com pouco tempo, num cenário incerto e não sabido. Falando-se em demissão e benefício do governo, tal. Falei, acredito que vamos precisar cuidar da saúde mental desse pessoal, inclusive da minha. Sim. E dos sócios e de todo o time, inclusive da própria psicóloga. Ela precisava cuidar da saúde mental dela para poder dar conta. Mas eu confesso que nesse período eu também tive que ir para terapia. Não. Mas isso veio antes do caos chegar, tá? Isso foi 1º de abril, antes Perfeito. da bomba atômica ter explodido, e aí todo mundo tem entendido, ou por iniciativa própria, ou como consequência. E aí, quando as coisas começaram a piorar, a estrutura física estava montada, o SOS, o home office estava funcionando, então a gente teve menos dificuldade que a grande maioria. E isso foi replicado nacionalmente. Legal. Então, o que eu fiz aqui que funcionou, as outras filiais replicaram. E assim sucessivamente. A gente consegue agregar isso em qualquer momento, o que melhor cada um faz. Claro. Que é o que o Nelson fala de maximizar virtudes e minimizar os defeitos. Perfeito, Sérgio. Que legal, cara. A gente... Sim, infelizmente, foi um case de sucesso. Sim. Eu preferiria não ter passado. Mas tem coisas que a gente não tem gestão. Exatamente. É um fato. Você precisa arrumar uma solução ou minimizar esse problema. Se você não consegue resolver, você minimiza o resultado disso. O nosso negócio também não foi diferente. A gente também teve que fazer isso, né? Óbvio, todo mundo ficar em casa. A confusão foi grande, perdemos muita gente, perdi várias pessoas também, mas cara, os resultados aumentaram. Lembra que eu voei 200 trechos em 2019? 3 meses de pandemia, usando o Zoom e Meeting, pensamento meio óbvio. Eu não precisava ter voado 200 trechos no ano passado. Sérgio, exatamente. Aqueles eventos que você chegou aí comigo também. Foram online. Foram online. Online. E tá até hoje. Então a gente estava 100% no presencial e fomos por 100% do online. Eu primeiro não estava correto. A gente podia ter feito boa parte dessa agenda no digital, no online. Depois a gente passou a acreditar, alguns por um período maior, outros menores, que era o novo normal. Vai todo mundo trabalhar de casa, de bermuda embaixo e terno em cima.
posso fazer tudo online. Rapaz, eu dei algumas entrevistas pro jornal assim. Posso fazer tudo online. Falei, né? Posso fazer tudo online, não preciso ir mais lá, ou não quero, ou a pessoa não quer mais me receber, agora vai ser assim, as companhias aéreas vão quebrar. A gente sabe que não é verdade. Chegou uma hora que a gente não aguentava mais, irmão, ficar em casa. O número de divórcios explodiu. Então, quem estava junto, separou. Amigos, cara. E quem estava separado também de novas uniões. Sim. Porque 2 pessoas isoladas sozinhas, alguns decidiram se isolar juntos. Então, É verdade. tanto porque se viveu em 2 anos que se viveria em 10, em tempo de convívio. Então, todos os números aí foram muito altos. É verdade, cara. E assim, aí essa situação vai levando a gente a querer fazer várias coisas, né? Como eu falei, mudei estilo de vida, maneira de pensar, a forma de se Lidar com a relacionar. vida, né? Exatamente. E, Sérgio, eu tinha... Até falei pra minha esposa, rapaz, quando eu tava mais pesado, quando eu tava com 115 quilos, eu tinha uma Quantos vontade. quilos você perdeu? Perdi 40 quilos. Estava cara. bem pesado. Tava. 40 quilos Parabéns. a mais. E eu tinha uma vontade, quer dizer, ainda tenho, tá? Que era saltar de paraquedas. Só que eu não podia por conta do peso. Quando eu baixei, eu falei pra minha esposa... Não é verdade. Só se eles Não tem? aumentaram a régua, então. Porque eu saltei. Porra. Não, mas eu peso menos de 100 Pois quilos. é, pô. Eu tenho mais de 100, mas não vou contar quantos. Exatamente. E aí, cara, eu não podia. Eu falei, beleza, agora eu quero. Só que a mulher, como é que tu vai? Tu não tem, se tu morrer, eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? E esse final de semana eu vi que você foi. Ela tá nos assistindo ali. Tá eu não vou aqui, contar ó. isso porque eu não quero ganhar uma inimiga. Cara, como é que foi a experiência? Eu vi o teu vídeo, eu achei massa demais, Sérgio. É uma boa pergunta pra gente contextualizar isso. E essas perguntas eu tenho recebido desde a hora que eu postei o vídeo. Inclusive hoje alguns clientes me chamaram de maluco, que eu queria morrer e tal, que eu tenho um filho pequeno e tal. A gente toma risco todos os dias. Alguns necessários e alguns desnecessários. Nossa responsabilidade está em não tomar riscos desnecessários ou evitá-los. Assim como você, eu sempre tive a vontade de saltar de paraquedas. Mas eu nunca fui atrás. Eu não fui no clube e tal. Não era algo que estava ali na minha pauta do dia. Quero saltar, então vou fazer curso, vou comprar. Não estava. Recebi um cliente no escritório que me contou a história dele, qual era o problema que ele tinha, e eu perguntei sobre a vida pessoal dele. Um rapaz próximo dos 50 anos, que morou 30 anos fora, voltou para Manaus, e ele era instrutor de paraquedismo, fazia saltos duplos. E ele foi me contando isso de tal forma que chegou num ponto que eu falei, irmão, aqui, eu tenho vontade de saltar. Você me leva? O cara tem mais de 16 mil saltos dentro. Nossa. Pô, se o cara não deu um BO até agora, ou se os BOs que deram, Sim. ele resolveu porque ele está aqui. Claro. É com ele que eu vou. Então, eu compartilhei para ele, falei, eu tenho vontade, mas não estava na minha pauta. Ele falou, tá. E aí, na negociação, eu falei aqui, ó, eu resolvo o problema, a proposta é essa, e dentro da proposta eu falei aqui, ó, um salto eu quero ir com você. Pronto. E isso tem 1 ano, mais ou menos, um pouco mais de... Tem um ano essa conversa. Tá. Aí ele falou, Sérgio, aqui, então, já que vai ser seu primeiro salto, eu quero que seja da melhor forma possível. O cara atrás de mim, engatando ali, pulando junto e tal, sim. Mas brincadeira da parte, ele falou, não, tem que ser um negócio bacana. E aí, quando a gente vinha conversando lá atrás, todo sábado, quando a gente pensava, estava um dia chuvoso, ou o vento estava ruim, ou alguma coisa acontecia. Aí chegou no verão, que a gente está passando aqui, nossa, falou, agora a agenda está ótima. Saltei nesse sábado. No sábado anterior, eu fui para o clube. Coloquei, fiz o curso direitinho. O tempo deu uma mudada. Ele falou, doutor, aqui, não está muito bacana. O salto vai ser bom, segurança, com seguro, mas o visual do salto você não vai curtir, porque está tudo cinza, você não vai ver nada. Perfeito. Quer ir? Foi Bob, chama Bob, né? Obrigado, Bob. Foi, cara, não faz sentido. Se o propósito é você cuidar da segurança e eu curtir, eu não vou saltar com tudo cinza, pô, né? Claro. Então, deixamos para o outro sábado, e esse sábado eu fui de novo. E aí estava tudo perfeito, tudo excelente. Então, eu dei o cheque em algo. Lição que eu tiro disso. Eu estava conversando com alguns amigos que me perguntaram. A gente lida com o medo, com a insegurança, com a incerteza. É um assunto fora. Lembra que eu te falei que eu costumo estar fora da minha zona de conforto? Perfeito. Em ações, em ambientes e com pessoas.
Quando você se propõe a fazer algo que você não conhece, ou você estuda aquilo e passa a conhecer, ou você busca alguém que conheça. Meio óbvio. Sim. Então, se eu tivesse um grau muito alto de vontade, que é o natural e está tudo certo também, eu iria no aeroclube, ia contratar um salto e eles iam escolher o instrutor que ia me levar. Eu não ia ter essa conversa que eu tive com a pessoa de tal. E aí, para mim, isto seria um risco alto. Eu ia tomar um risco de não ter as informações necessárias que me dessem tranquilidade. Não foi o caso. Ele é cliente há 2 anos. A gente vem 1 ano falando sobre o salto. Eu tive a oportunidade de acompanhar e verificar e tal, e validar que é real. Se ele saltou 16 mil vezes, ele tá ótimo, porra, não vai ser comigo, né? É óbvio. Não é agora. É óbvio. E aí você se coloca nos limites positivos e na superação do... É óbvio que dá medo, porra. Porra, não você tem decola como, no avião véio. com a porta aberta, irmão. Sim. Aquele avião subiu 12 mil pés. Sim. Acho que é isso. Isso é pra porra. E é um frio, acho que tá 10 graus lá em cima. Eu falei, rapaz, que não faz Tu já tá amarrado, Sérgio. Tu já tá amarrado. Esquece, você não pode. Você só desce saltando, não tem outra opção mais, né? Meu Deus do céu. Quando eu olhei o cenário, a cena, todo mundo sentado, o avião não tem nada dentro. Sim. Você vai sentado igual carga ali. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui, né? Não tive dúvida, não, né? Mas você ficava olhando e falei, caraca, o avião tá subindo de porta aberta e eu só chego lá embaixo se eu pular daqui de dentro. Velho. Eu falei, agora eu faço o quê? Você confia no cara que tem 16 mil saltos. Você confia no cara. Né? Então, e aí você vai se testando. Dá medo, dá. Você tem que fazer o que precisa ser feito. Se você se propôs a fazer, não quero fazer. Fica em casa. Né? Chegar até o aeroclube, se vestir todo, tirar a foto para postar e não subir lá, fala, não. Aí não dá mais, aí já é. Passar 1 ano falando a respeito, achar a pessoa que você confia, sair de casa com propósito, chegar na porta do avião e falar, não salto? Não, você vai saltar. Vai saltar. A gente vai pros Cara, tu tá falando isso, eu tô me imaginando vivendo esse negócio. A gente voltou no Beto Carreiro agora. Com minha esposa, a gente foi levar o Enzo. Você sai da sua casa, gasta um tempo, dinheiro, dedicação, expectativa, chega na porta da montanha-russa, a Gabriela falou, eu não vou no primeiro carrinho. Eu falei, você vai. Você vai. Você não quer ir no primeiro carrinho, a gente tinha ficado em Manaus. Agora aqui, eu vou na xícara, eu vou no bate-bate, eu vou no Dumbo, eu vou no carrossel. Claro. Aí a pessoa, você leva o Enzo do carrossel? Não, ele vai no cavalo dele, eu vou no meu. Então é usufruir da melhor forma de cada momento. É a mesma coisa ir no Beach Park e não ir no Insano. Pô, Cara, não dá. 2 dias de Beto Carreiro. Último dia, chamei Enzo e falei, filho, aqui, o que você mais gostou do parque? Sabe aquela bola que você entra na piscina e fica girando? Você pode ter em casa? Eu falei, papai, eu gostei muito da bola da piscina. Eu falei, caramba, não precisava ter trazido o moleque do Beto Carreiro, né? O segundo melhor, ele falou do carrinho de bate-bate. Mirage Park aqui tem, Sim, podia claro. ter ficado em Manaus. O terceiro, filho, ele falou da xícara. Eu falei, não vou perguntar mais. Pô. E eu fui em todos com ele. No parquinho do CSU tu ia achar. Eu fui em todos com ele. A gente foi no que dá o looping, a gente foi no elevador, a gente foi em todos. Mas a percepção dele, e é o que vale, Sim, é verdade. o Mirage Park atende. E a gente estaria tão feliz quanto. Então é entender o que é valor para cada um em cada momento da vida. Então, estou na fila da montanha-russa. Você vai no último carrinho de olho fechado para não ver nada? Não vai, porra. Não dá. Não vai. Ou faz bem feito, ou não faz. Rapaz, É e isso é real, porque quando eu vi o cara chegando, tu se jogando, meu irmão, já era. E eu gravei o vídeo, né, antes. Eu vi. E falei aí com a expectativa. Eu falei, irmão, aqui você cuida da segurança, eu quero curtir, velho. Eu confio no cara. Ele Boa. vive disso, é o negócio dele. Sim. E as histórias vão ficando maior, né? Porque eu saí de casa de moto para ir para o clube. Eita. E aí acordei de manhã, no sábado anterior. Sozinho, sem a esposa. No sábado anterior eu fiz a mesma coisa, falei, vou saltar. Aí eu mandei mensagem, o tempo fechou. Ela falou, é sinal, não é para você saltar. Mulher também fala, tá bem, eu avisei, vai dar errado. Voltei para casa. Quando eu voltei lá, aliviou. Falou, ele desistiu, né? Ele foi lá, ficou com medo, o tempo virou, voltou para casa. O assunto morreu. Agora, nesse sábado, me arrumei novamente. Falei, vou ali. Ela falou, aonde? Eu falei, saltar. Te disse que eu vou saltar. Hoje o tempo tá bonito. Ela falou, você não entende os sinais? Meu Deus. Falei, eu entendo. Sábado passado teve um sinal e eu não saltei. Hoje eu vou lá de novo. Hoje eu vou. Eu estaria errado se tivesse tido um sinal e eu tivesse insistido naquilo. Pronto, fui de novo. Que massa. Fui de moto, que ela já também não é muito Sim. fã de moto. E deu tudo certo. Cara, que legal, Sérgio. Que experiência massa. Meu amigo,
Felizmente o nosso tempo aqui tá curto. Ah. Mas eu queria, só para finalizar, além de tudo, agradecer pelo presente, pela sua presença, por ter contribuído aqui pro nosso podcast, pela tua história, né? Mais uma vez, obrigado. Você é um cara que eu acompanho, que me ensina muito. As tuas postagens, cara, são inspiradoras. Uma postagem aí, quem quiser seguir é o Vieira Sérgio. @Vieira Sérgio no Instagram. Instagram, cara, tem conteúdo lá de excelente qualidade. Obrigado. Sérgio, e uma última pergunta. Cara, qual legado o Sérgio Vieira quer deixar? Essa é profunda, hein? Mas vamos lá. São duas coisas na vida, o propósito e o legado. O propósito é por que você levanta de manhã e sai da cama. Qual o propósito que te leva a fazer o que você faz? O legado é você parar hoje, olhar para trás e ver o que você já fez. Se quem estiver escutando aí parar hoje, olhar para trás e não tiver nada, ainda dá tempo. E quem não quiser deixar nada, ok. O propósito da pessoa talvez seja não deixar nada, e enfim. O meu propósito, eu estava pensando nisso, vindo nas possíveis perguntas que você me poderia fazer, e não é uma resposta clichê não, tá? As pessoas falam em deixar um mundo melhor para as crianças, para os nossos filhos. Né? Aí fala de política, de religião, enfim. Um dos meus propósitos, né, pessoalmente falando, é deixar uma criança melhor para o mundo. Isso é uma baita responsabilidade para quem é pai, para quem é mãe. A gente tem medo de errar, a gente não sabe se está sendo flexível demais, intransigente demais e tal. Porque se todo mundo efetivamente pensar em deixar crianças e pessoas melhores para o mundo, qual que é o resultado disso? Um mundo melhor para as pessoas. Muito óbvio, né? Sim. Ao invés de olhar no macro, de querer discutir o assunto Brasília, Sim. governo, e apontar o dedo para fora, que é o que a maioria faz a maior parte do tempo, vamos olhar para dentro. Porque se a gente fizer minimamente o dia a dia bem feito, de sendo referência, de sendo exemplo, de deixar educação, de deixar um legado, o somatório de crianças melhores para o mundo é um mundo melhor para as próximas gerações. Como que se faz isso? Eu não faço a menor ideia. Mas o meu pai, aí, olhando para dentro de casa, eu acredito que isso, pensado ou impensado, tenha sido um propósito dele. Ele me deu educação, ele me deu valores, ele me deu princípios, ele me cobrou quando necessário, ele me demitiu quando era preciso. Ele foi exemplo e é exemplo para muita coisa. E isso eu olho hoje e agradeço. Perfeito. Então, se a sensação que eu tenho do meu pai hoje, o Enzo tiver comigo quando ele tiver 39, 40 anos, vai ter valido a pena. Show de bola. Cara, Sérgio, obrigado, meu irmão. Tamo junto, hein? Um grande abraço. Valeu. Gente, conteúdo, informação de qualidade é aqui dentro do Talks Podcast. Obrigado.